Inshallah subhanahu wa ta'ala, por hoje queremos falar acerca das tentações que acontecem atualmente. Essas tentações têm acontecido a cada dia que passa. E existe uma necessidade de nós falarmos para, inshallah subhanahu wa ta'ala, Allah nos dar hidayah, orientação. Tentações. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, no suratu At-Taghabun, versículo 14, ele diz o seguinte: Ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa auladikum. Oh, vós crentes, oh, vocês que acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, oh, vocês que acreditam em Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele diz o seguinte: Inna min azwajikum. Na verdade, entre as vossas esposas, não todas as esposas, entre as vossas esposas, wa auladikum, entre os vossos filhos, o que significa? Alguns dos vossos filhos, aduwwan lakum, são vossos inimigos. Irmãos, existem nossas esposas, vivemos juntos diariamente. Existem nossos filhos, existem nossas filhas, diariamente convivemos com essas nossas filhas, mas são nossas inimigas. É Allah subhanahu wa ta'ala que está a dizer: Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Existem vossas esposas, existem vossos filhos que são inimigos vossos. Fahdharuhum. Tomem cuidado com essas vossas esposas. Tomem cuidado com esses vossos filhos. Afinal de contas, quando é que um filho, quando é que uma esposa é considerada que esta é inimiga do seu marido? Porque não podemos pensar que Allah subhanahu wa ta'ala englobalizou, não. Allah subhanahu wa ta'ala diz: entre as vossas esposas, algumas, não todas. Quais são essas que são inimigas? É toda sua mulher, irmão, que te obriga para você pecar em Allah subhanahu wa ta'ala. É toda mulher que quando você quer fazer salat, ela te impede. Mas quando quer fazer algo pecaminoso, praticamente para ela é uma coisa boa. Então, você deve saber que está a conviver com o Shaitan. Neste instante, você deve saber que estás a conviver com um Shaitan em pessoa. Quando nós falamos assim, parece que é uma coisa abstrata que não se percebe, é uma coisa imperceptível. Mas, meus queridos irmãos, eu só quero vos recordar a questão de ritos de iniciação. Nós sabemos muito bem que ritos de iniciação, de princípio, era para aconselhar os nossos meninos, era para aconselhar as nossas meninas, para eles saberem e ganharem a maturidade. Está bem, não tem problema. Agora me respondam, irmãos, qual é a relação que existe entre aconselhar um menino e dizer stop de me insultar? Porque quando se vai lá no rito de iniciação, existem homens grandes que têm filhos, obrigam aquele menino para insultar a ele. O que é? Insulta-me lá. A pergunta é: será que é dessa forma que nós aconselhamos nossos filhos lá no rito de iniciação? Por isso Allah subhanahu wa ta'ala advertiu e disse: Inna min azwajikum, entre as vossas esposas, wa auladikum, entre os vossos filhos. Tomem cuidado. Como é possível que você vai aconselhar seu filho para insultar as pessoas? Praticamente você está a ensinar que quando saíres fora não tem nenhum problema em insultar. Não tem nenhum problema. Está bem, estás para ensinar a sua filha como deve conviver numa sociedade. Mas a pergunta é: qual é a relação de aconselhar a sua filha ir tirar roupa em frente de muita gente? Qual é a relação, irmãos? São nós mesmos muçulmanos que temos
proporcionado dinheiro às nossas mulheres. A verdade é que quando chegam lá, saem de casa bem vestidas, mas quando chegam lá no rito de iniciação, o que é que fazem? Tiram toda a roupa, começam a dançar, começam a fazer coisas de pouca vergonha, e o que acontece? Os celulares de hoje em dia, logo sua esposa encontra-se no TikTok enquanto está nua. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Todas as partes que quando você apreciava ela gostava, todo mundo já viu. Mas quando saía de casa, saiu bem vestida. Quando chegou lá, é uma outra situação. Afinal de contas, qual é a relação entre aconselhar a sua filha e tirar sua roupa? Irmãos, inna min azwadikum, entre as vossas esposas, wa auladikum, entre os vossos filhos, devem tomar cuidado. Aduwwan lakum, são vossos inimigos. São essas situações que nós proibimos, que não se pode fazer aquilo. Não se pode fazer aquilo. O mais caricato é que a pessoa passa muito tempo a guardar dinheiro, comendo algo desprezível, comendo algo sem jeito, mas quando chega naquela altura, gasta dinheiro, deita dinheiro. Uma pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou dinheiro, e nós devemos saber muito bem que Allah subhanahu wa ta'ala irá nos perguntar acerca de todo o dinheiro que nós temos. E você está a ter dinheiro, está a dar sua esposa, ir gastar, ir dar pessoas. Depois de 2 meses, janeiro chega e começa a emprestar dinheiro de matrícula aos outros. Começa a emprestar dinheiro de caderno para os outros. Materiais escolar começa a emprestar os outros. Mas em dezembro, em novembro, você estava a gastar dinheiro à toa. Estava a gastar dinheiro à toa. Chegou este mês de dezembro. Devemos ter muito cuidado com as nossas mulheres. E você, quando é dito isso, você deve ir informar a sua esposa que não tem nenhum problema. Nós vamos chamar um médico, vamos chamar 3 mulheres para aconselhar a nossa filha aqui em casa. Ninguém vai sair. Nós vamos chamar médico a acontecer aqui em casa. Depois de curar vai sair. Qual é o problema? Qual é o problema? Por que nós diariamente, anualmente gastamos muito dinheiro? Até porque quando a mulher, quando o menino sai de lá, nem se vê que já aprendeu algo. Até piora em algumas instâncias. Piora. E quando você diz isso à sua mulher, é aí onde diz que ela diz, olha, não vale a pena. Aqui eu quero que minha filha aconteça porque eu tenho ido em outros lugares. Cabe assim. Ou vai seguir a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala, ou vai seguir a orientação da sua mulher. Mas deve saber que Allah subhanahu wa ta'ala vai te julgar por esse momento. Deve saber que Allah subhanahu wa ta'ala irá te perguntar por esse momento. O que você vai responder diante de Allah? Irmãos, nós devemos entender muito bem que não se gasta dinheiro. Atualmente o dinheiro já não existe. Não podemos gastar de qualquer maneira. Não podemos gastar de qualquer maneira. Você tem 50 mil. Como é possível você gastar 30 mil e comprar assado? Como é possível que você vai gastar 30 mil e 20 mil vai gastar para as pessoas esbanjar? Olha, tusrifu. Não podemos gastar o nosso dinheiro de qualquer maneira, porque Allah irá nos perguntar. Irá nos perguntar. E hoje em dia tudo que existe é oferta. Tudo é oferta. E eu que tinha me ofertado um dinheiro ou uma mantegueira de 50 meticais na altura em 2011. A pessoa está para entrar neste ano. Aquela mantegueira custa 1.500. Como é que eu vou pagar se não tem dinheiro? Inna min azwadikum, entre as vossas filhas, wa auladikum, entre os vossos filhos, são vossos inimigos. Devemos ter muito cuidado. Devemos ter muito cuidado. E Allah subhanahu wa ta'ala em frente disse: Innama amwalukum, a vossa riqueza, atenção, a vossa riqueza, wa auladukum, e os vossos filhos, fitna, é uma provação,
é teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala está a te dar riqueza hoje. Allah subhanahu wa ta'ala te deu riqueza hoje. Não é para você esbanjar, é para você gastar para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Toda a riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala dá a uma pessoa, primeiro ele dá teste de duas formas. Duas formas. A primeira forma, Allah quer saber aonde você encontra esse tal dinheiro. Será que encontras no haram ou no halal? Será que encontras no seu trabalho ou encontras no Betway? Eu sei que quando fala assim muitos não gostam, mas devemos falar. Será que encontra esse dinheiro halal ou haram? Allah vai te perguntar. A segunda coisa que Allah vai te perguntar, como é que você gastou esse dinheiro? Como é que você gastou esse dinheiro, irmãos? Allah vai te perguntar no dia do juízo final. O que você vai responder? O que você vai responder diante de Allah subhanahu wa ta'ala? Irmãos, vale a pena não ter dinheiro? Vale a pena não ter dinheiro do que você ter dinheiro haram. E a história tem muitos exemplos disso. Nós conhecemos o Mus'ab ibn Umair, irmãos. O Mus'ab ibn Umair, ele vinha de uma família rica. Conhecemos? Eu só quero resumir. O Mus'ab ibn Umair vinha de uma família rica. Os seus pais eram patrões da cidade de Meca. Ele nunca repetia roupa, nunca repetiu roupa, Mus'ab ibn Umair. O Mus'ab ibn Umair, o perfume que ele usava, nunca retornava a usar. O Mus'ab ibn Umair. Mas quando o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse para ele que olha, existe um verdadeiro caminho. Este caminho é você adorar Allah subhanahu wa ta'ala. O que é que ele disse? O que é que ele fez? Qual foi a prática de Mus'ab? Se fosse você, ia dizer não, eu não vou te seguir porque lá vou perder tudo. Mas o Mus'ab ibn Umair disse que não, eu vou deixar toda a riqueza que eu tenho. Mas vou seguir o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Vou seguir os ensinamentos de Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Irmãos, o Mus'ab ibn Umair, ele acreditou em Allah subhanahu wa ta'ala. E quando acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, o Mus'ab ibn Umair, os pais se aperceberam que olha, o Mus'ab ibn Umair já é muçulmano. Os pais sentaram e disseram, oh Mus'ab, você é nosso filho. Você é nosso filho, nós gostamos de si. A melhor coisa que você deve fazer é deixar os ensinamentos de Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e seguir a nossa tradição. Se por acaso você não seguir a nossa tradição, tudo que você tem hoje não terá amanhã. Tudo que você tem hoje, amanhã você não vai ter. Da mesma forma que a sua esposa há de vir e vai te dizer que olha, se você não fazer aquele rito de iniciação, não esbanjar 100 mil, não esbanjar 50 mil, então você deve me esquecer. Wallahi, se for para você esquecer alguém por Allah, faça. Como fez o Mus'ab ibn Umair, irmãos. O Mus'ab ibn Umair disse que olha pai, olha mãe, eu vou seguir o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Porque não podemos pensar que isso só acontece entre homens, ou acontece entre homem e mulher, ou acontece não, também pode acontecer filho e pai. O Mus'ab ibn Umair decidiu deixar toda a riqueza que o pai o proporcionava, decidiu deixar toda a ornamentação que ele tinha em casa, seguiu o caminho de Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Irmãos, o sofrimento de Mus'ab começou aqui. O sofrimento começou aqui, da mesma forma que você pode ser dito, que olha, se por acaso você não seguir essa nossa tradição, se por acaso você não seguir a tradição dos nossos pais, porque se você perguntar, mas está bem, isso fazemos por quê? Ele responde, os nossos pais fizeram, você foi feito, agora seu filho, por que não pode ser feito? Não sabia? Eu era inocente. O meu filho não pode passar aquilo que eu passei, mesmo sabendo que é ignorância. Irmãos, entendermos de uma vez por todas que aquilo que se faz lá não é sunnah, não faz parte da religião. Principalmente existem coisas que não prestam, irmãos. Imagina lá, irmão, pense comigo. Uma mulher
está a passar perto de onde os homens estão na cerimônia, tá? Não tem problema. Mas ela não sabia que ali é cerimônia. Só por passar por ignorância é levada e violada. Se fosse sua tia, sua mãe, sua irmã, como é que você ia se sentir? Se Allah subhanahu wa ta'ala, Allah disse: Rabbana la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, não nos castigue daquilo que nós temos feito por esquecimento, muito menos aquilo que nós não sabemos. Allah nunca vai te castigar algo que você fez por ignorância. Agora, como é possível uma mulher que pensava que isto era caminho, só porque sobressaiu no rito de iniciação dos homens, deve ser violada? Como é possível, irmãos? Como é possível? Será que isso é Islã? É Islã isso? Irmãos, o Mus'ab ibn Umair decidiu deixar aquela prática. E quando seguiu o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, foi para Medina, uma das primeiras pessoas. Chegou em Medina, começou a ensinar o Corão às pessoas e Nabi veio posteriormente. Eu só vou resumir para encaixarmos a nossa história. O Mus'ab ibn Umair, certo dia, o Mus'ab ibn Umair, o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, estava na frente ensinando a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. De repente na porta aparece o Mus'ab ibn Umair, irmãos. A roupa que ele tinha vestido era uma coisa lastimável. A roupa que ele tinha vestido era uma coisa desprezada. Até porque o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tirou lágrimas e disse: esse homem que vocês estão a ver aparecer na mesquita, esse já foi um dos melhores homens de Meca. Esse homem que vocês estão a ver aí aparecer na mesquita, esse homem que está chegando na mesquita, esse foi um dos homens, o melhor homem em Meca em tudo, beleza, vestimenta, tudo. Existem pessoas que deixam algo por amor a Allah subhanahu wa ta'ala. A minha pergunta é: o que você desistiu por Allah? O que você desistiu por Allah? Esse homem que vocês estão a ver com uma roupa esfarrapada, esse homem deixou toda a luxúria, deixou toda a riqueza, deixou tudo que ele tinha, porque Allah subhanahu wa ta'ala veio na sua frente. E lamentavelmente o Mus'ab ibn Umair, a roupa que foi usada como mortalha, se chegasse na sua cabeça, nos pés não chegava. Se chegasse nos seus pés, na cabeça não chegava. Esse foi um homem que decidiu deixar tudo por Allah subhanahu wa ta'ala. Toda a beleza, toda a riqueza, toda a ornamentação por Allah subhanahu wa ta'ala. Irmãos, devemos entender que nem todas as coisas que as nossas esposas nos dizem é para nós seguirmos. Nem todas as coisas que nós somos ditos é para nós seguirmos. Nós não seguimos algo por à toa. Não seguimos algo nós à toa, não. Seguimos porque Allah subhanahu wa ta'ala disse, porque o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse. Allah disse: innama amwalukum. Na verdade, a vossa riqueza, wa auladukum, e os vossos filhos, fitna, é uma tentação. É teste de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós dissemos que esta riqueza que você tem hoje, Allah subhanahu wa ta'ala quer saber no dia do juízo final, como é que você teve essa sua riqueza? Você teve num caminho halal ou num caminho haram? Primeira coisa. Segundo, Allah subhanahu wa ta'ala quer saber como é que você gastou essa sua riqueza. Será que você gastava num caminho bom? Será que você gastava num caminho que Allah subhanahu wa ta'ala gostava? Ou você gastava num caminho que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, irmãos? Muitos de nós, quando chega dezembro, irmão, existem muçulmanos
que desde janeiro se preocupavam. Desde janeiro se preocuparam, mas como é possível? Eu não posso passar, senão minha esposa vai zangar, senão minha esposa vai... Irmãos, você é líder, por que você não pode dizer que, olha, não faz parte da sunna de Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Outros são homens conduzidos, homens só na cara, só ser dito por mulher. Experimenta lá. Não vou fazer. Amara caragi viruela. O tu come daqui rifanga variando energia. Não, eu não vou fazer isso. Senão minha esposa vai zangar. Qual é a sua liderança, irmão? Mesmo sabendo que isto é haram, você não pode dizer para a sua esposa. Mesmo dizendo que Allah subhanahu wa ta'ala isto não gosta, você não pode dizer para a sua esposa. Por quê? Outros bastará ouvir, sunna o quê? Sunna o quê? Este meu filho deve entrar no rito de iniciação e você sabe que vai fazer entrar. Você vai me dar dinheiro. É que eu, já ouvi. Irmãos, este assunto é um assunto muito importante. Está a estragar na nossa sociedade. Está a acabar com muita coisa. Muita coisa, honra está a acabar, nosso dinheiro está a acabar, respeito está a acabar, na sociedade já não existe respeito. Por quê? Por causa dessas brincadeiras. Essa nossa riqueza que nós gastamos diariamente. E o mais caricato que eu sinto pena é que um homem gasta dinheiro 100 mil para chamar um cantor. 100 mil para chamar um cantor. Depois de 3 dias, você encontra ali na cidade a pedir esmola. Está a pedir esmola. Mas esse que gastou 100 mil meticais para dar um cantor, para dar qualquer pessoa, mas hoje já não tem nada o que comer em casa, está a pedir sal, está a pedir, está aí nas estradas, estou a pedir 5. Irmãos, inna min azwajikum, entre as vossas esposas, wa auladikum, entre os vossos filhos, são vossos inimigos. Devemos ter muita atenção, irmãos. Eu dizia que existem pessoas que dão o sadaqa de uma boa forma. De uma boa forma. Existem pessoas que dão o sadaqa não de boa forma, só por esbanjar. E essas pessoas que dão sadaqa, existem pessoas, é um grupo. Essa pessoa, alhamdulillah, dá sadaqa para coisas boas, alhamdulillah. Só que o que acontece, ele dá para ser visto. É um outro caminho esse. Você dá o sadaqa, alhamdulillah. Deu uma pessoa necessitada, alhamdulillah, mas você dá para ser visto. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Irmãos, nós dizíamos que existem pessoas que, primeiro, da forma que encontram o dinheiro é halal, alhamdulillah. Segundo, da forma que gastam o dinheiro é halal, gastam para o bem, alhamdulillah, mas falham na intenção. Falham na intenção. Em vez de dar para Allah subhanahu wa ta'ala, ficar satisfeito contigo, você está a dar para pessoas dizerem que você é uma pessoa que gosta de doar. E Allah subhanahu wa ta'ala advertiu este comportamento e disse: Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ó vós crentes, la tubtilu, não invalidem vossas caridades, bil manni, com comentários vaidosos. Estás a ver aquela roupa que eu dei, aquele irmão? Sou eu que tenho proporcionado para ele todos os dias. Estás a ver aquela maçã? Fui eu a comprar para ele. Estás a ver aquele carro? Fui eu a oferecer. Mas irmãos, qual é a necessidade? Você está a dar para Allah ou você está a dar para pessoas dizerem que você dá? Wal-adha, humilhar, injúria. Só porque você deu um irmão hoje um pão, dele deve vir varrer na sua casa diariamente.
Não tem nenhum problema, venha aqui matabichar, depois varer. Mas é pagamento, é sadaqa. E Allah subhanahu wa ta'ala esse tipo de sadaqa não aceita. Esse tipo de sadaqa não aceita. A pessoa, onde teve o dinheiro, alhamdulillah, é halal. Onde está a gastar é halal, mas está a falhar na intenção, irmãos. A intenção dele é para ser visto. O fulano, ele, alhamdulillah, é um bom doador. Todos os dias dá. Assim você gosta. Por isso, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: existem pessoas, dois tipos de pessoas. Nós só vamos citar um. O tempo já está a fugir. No dia de Yawm al-Qiyamah, Allah vai lhe perguntar àquela pessoa que tinha muita riqueza, uma riqueza abundante, e vai dizer: irmão, você, meu servo, você dava isto, dava aquilo, por quê? Ele vai dizer: Allah, você sabe muito bem que eu dava aquilo para te desfazer, eu dava aquilo para a sua satisfação, Allah subhanahu wa ta'ala. Ele vai dizer: não, kadabta, você mentiu, você dava aquilo para ser dito que você é doador, e já foi dito, aqui não terás nada. Ponto final. Então devemos ter muita cautela, muita atenção. Quando formos a dar, primeiro, devemos certificar que onde obtivemos o dinheiro é halal. 2, devemos certificar que estamos a gastar para o halal. 3, a intenção, por que não estamos a dar. É muito importante sabermos isso. Afinal de contas, os sahabas davam caridade sem outras pessoas perceberem. Só para terminarmos, eu queria partilhar convosco uma história de um homem chamado Zainul Abidin. O Zainul Abidin é neto de Ali radiyallahu anhu. Nós sabemos muito bem que Ali radiyallahu anhu nasceu um filho chamado Hussein, até eram gêmeos, e esse Hussein nasce o Zainul Abidin. O Zainul Abidin, irmãos, o que acontece com ele? Para quem quer confirmar essa história, é só ir no Siyar A'lam an-Nubala, ou mesmo Al-Bidaya wa An-Nihaya do Sheikh Ibn Kathir. O Zainul Abidin, irmãos, ele era uma pessoa que doava diariamente em casa dos pobres. Toda noite ele tirava, carregava sacos da sua casa e começava a distribuir para os pobres. À noite, ninguém ouvia, ninguém falava. Nem os pobres sabiam que está a doar diariamente. Toda noite ele carregava sacos de farinha, sacos de comida, deixava nas portas daquelas pessoas necessitadas todos os dias. Décadas a fazer aquilo. Não precisava de muita gente falar. Não precisava ao fulano falar que o fulano está a dar. Não precisava. Simplesmente as pessoas perceberam que o Zainul Abidin, ele doava depois de ele morrer. E vocês estão a se perguntar, como é que as pessoas perceberam se ele já tinha falecido? Irmãos, quando ele morreu, as pessoas notaram essa diferença. Já não apareciam aqueles sacos misteriosos, não apareciam. Já não apareciam, aquela comida da noite não aparecia. As pessoas perceberam que não, alguma coisa está a dar falta. Afinal de contas, o que aconteceu? E quando estavam a lavar o Zainul Abidin, perceberam que ele tinha uma mancha aqui atrás, uma mancha preta aqui nas costas, e entenderam que ele teve essa mancha por tanto carregar sacos à noite. Por tanto carregar sacos à noite, carregava sacos para dar àquelas pessoas que não tinham. Nós de hoje em dia, para darmos só um sadaqa, um meticais, tenho que chamar minha vizinha, tenho que chamar cameraman, tenho que chamar muita coisa, tenho que chamar ali pessoas para entender que o fulano hoje está a doar 100 meticais, deu, alhamdulillah, mashallah. Depois ali não termina. Começamos nós mesmos. Olha, está a ver o programa que nós estamos a fazer ali? É muito importante, nós estamos a gastar dinheiro, é muito dinheiro. Aquilo gastou-se 30 mil, aquilo 50, mas por que, irmãos? Por que estamos a invalidar o sadaqa, que era uma coisa boa? Por que não estamos a invalidar algo tão bonito? E Allah subhanahu wa ta'ala não vai nos pagar. Por quê? Innama amwalukum, vossas riquezas, wa auladukum, vossos filhos,
Fitna é tentação para vocês, é provação de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعل سببا لمن اهتدى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا عباد الله إن الله يأمركم بالثلاثة وينهاكم بالثلاثة، يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.